Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, de nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Razão dos apegos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber aonde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos de requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Eu prometi para vocês que a gente ia fazer uma revisão de tudo que a gente tinha estudado até agora. Essa obsessão sutil ou oculta, né? Mas quando eu estava vendo aqui a outra pergunta, e o que aconteceu nessas últimas semanas, eu vou fazer só uma reflexão para que vocês analisem bem a situação de como se processa o ensinamento no mundo espiritual, sabe? Então, é feita essa pergunta para ele. Quando o trabalhador está em uma situação como essa e abandona a tarefa, quer dizer, abandona a casa espírita, que podemos fazer em relação ao livre-arbítrio do outro? No máximo, orar pela pessoa. Se tiver oportunidade para o diálogo, conversar com a pessoa e mostrar que ela está aumentando as suas dificuldades. Mas só se houver, da outra parte, uma abertura para isso. Os dirigentes devem ficar atentos para alertar antes que o processo aconteça, agindo antes que o trabalhador abandone. A diretoria deve trabalhar assim que os problemas surgirem e não deixar que siga adiante. Há algum tempo atrás eu recebi um livro de presente de Dona Márcia, e chama A Pena e o Trovão. É uma psicografia da Ivone Pereira em espírito, né? Ela desencarnou, ela deu essa mensagem, esse livro, através de um médium chamado Emmanuel Cristiano. E eu li e eu achei muito bonita a mensagem, sabe? Tanto que comprei alguns exemplares, a Meire comprou uns para a Casa Espírita também. Entende? Eu já dei para os meus filhos, entende? E quando eu li, que eu gostei muito, que eu fui ver o autor, né? Aí eu fui ver as obras dele e tinha uma obra do nome Aconteceu na Casa Espírita. E aquilo ali eu fiquei muito feliz, sabe? Porque esse livro eu já tinha lido ele, mas mais ou menos em 2006, 2007. Nessa época, quando estava estruturando aqui o trabalho nosso. Sabe? E era um livro muito interessante, sabe? Que ele fala de uma agressão que aconteceu na casa espírita, pela espiritualidade inferior, com o intuito de destruir a casa. Sabe? Uma coisa que foi planejada pela espiritualidade inferior, desde os inferiores dos mais altos até aquele da cidade espiritual, vou repetir, da cidade espiritual, que trabalhava só e exclusivamente com esse intento. Eu não estou falando de um grupamentozinho de obsessores que querem fazer alguma coisa. Estou falando de uma cidade trevosa no mundo espiritual. Cidade tem bastante habitante, não tem? Pois é, né? E que a pessoa que comandava essa cidade, a especialidade dele era somente essa. E você, no livro ele fala, entende?
depois dos relatos que acontecem por dentro, que ele já tinha destruído 11 casas espíritas desse jeito. 11. E ele estava se preparando para destruir essa, porque essa era a casa que ele queria destruir. Eu não vou contar, dizer para você o porquê que era a casa, porque senão vai tirar o gosto de vocês lerem. Spoiler, né? Eu não sei, mas era a casa. Então é muito interessante, porque ele mostra as armas que eles usam para manipular. Essa pergunta que foi feita aqui, ela é uma pergunta, e quando o Alírio colocou essa pergunta aqui, é uma pergunta de seminário que é divulgado para o Brasil inteiro isso aí. É porque não é uma coisa ocasional, fortuita que está acontecendo, não. É uma coisa que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente sempre falou para vocês que na obsessão odiosa, ela acontece por inveja, por vingança e por oposição ao bem. Eu sempre falei para vocês aqui as palavras de Chico, que comentou que em qualquer canto da terra que você abrir o Evangelho de Jesus para trabalhar a luz, as forças do mal vão vir te afrontar. A casa espírita, qualquer templo religioso é do mesmo modo. Não somos só nós não, entende? Os nossos amigos protestantes, católicos, de outras seitas qualquer, eles sofrem um assédio o tempo todo para tentar desvirtualizar a coisa, tá entendendo? Sair do caminho do bem. Então, no caso que ele está falando, é uma casa espírita. E as 3 armas que ele usa para vencer a resistência dos trabalhadores é a fofoca, a intolerância e a disputa de cargos. E é muito interessante, sabe? Ele mostrando, porque no frigir dos ovos, a mais perigosa que tem, você já sabe que é a fofoca. Essa é terrível, sabe? É terrível. Até quando surgem os movimentos de intolerância, o problema não é só ter intolerância, é o que a fofoca vai falar da intolerância do fato que aconteceu. Entende? O problema não são as disputas que vão estar acontecendo, porque existe sempre alguém de olho egoísta desse jeito, de olho no outro, tá entendendo? Porque é a fofoca que vai surgir com isso tudo, né? E é interessante que eles vão mapeando os trabalhadores, né? Eles sabem os trabalhadores que ficam no passes, entende? Eles vão ver aqueles que têm maior facilidade de receber as ideias. Do mesmo modo, os trabalhadores, os médios ostensivos que trabalham nas reuniões mediúnicas, os esclarecedores também que caem do mesmo jeito, tá entendendo? A parte do atendimento fraterno, aquela que tinha uma pessoa de vulto, de grande resistência moral, entendeu? Como eles não conseguiram chegar até ela, chegaram através do esposo dela. Então, você vê todo o emaranhado que a espiritualidade inferior usa, vencendo as dificuldades. Entende? E o que eu gostei desse livro é porque os exemplos que eles dão são tudo aquilo que a gente já estudou aqui por vocês, sabe? Então, os meios que a espiritualidade vai influenciar é pensamento intuitivo, é através do sono, é através de terceiros. Acontece isso o tempo todo com todo mundo lá, sabe? Então, a espiritualidade superior, como é que vai agir diante disso? É essa resposta que está aqui. É isso aqui, ó. Sujeito. É isso aqui, diabo. Não tem outra, sabe? Às vezes você começa a ler o livro, você vê a agressão dos espíritos inferiores, tomando espaço, ganhando terreno, e você, puxa, mas será que não vão fazer mais nada aqui? Fazem sim. Eles sugerem. Nunca vai faltar nada, nem do ponto de vista material, nem espiritual, para nenhum trabalhador. Mas o trabalhador vai escolher o que ele quer fazer da vida dele. E no meio dessa confusão toda,
São muitos os trabalhadores que abandonam a casa espírita. Mas não pense que é muita coisa, porque no frigir dos ovos, toda a cidade espiritual termina sendo esclarecida, e são poucos os que conseguem debandar. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês entendam que é isso que a gente sempre tem mostrado, sabe? Deus está sempre junto de cada um de nós. Ideias boas, positivas, sempre está tendo na cabeça de cada um de vocês aí. Problemas de expiações, questionamentos de provações que a gente está passando, faz parte do mundo de provas e expiações. Ninguém vem aqui com a carteira para ter férias, não, sabe? A gente vem com a carteira de trabalho. Por isso que Jesus falou, o Pai trabalha e Ele trabalha todo dia. Se você está querendo férias, se você está querendo ficar de boa, esqueça, porque essa ideia que está chegando até você não é teu anjo da guarda que está trazendo, não. Não é. O teu anjo da guarda vai trazer oportunidades de luta e de trabalho. E quando aquela luta, aquele trabalho te incomodar muito, é porque ali está uma expiação muito dolorosa. Porque você em encarnações anteriores pisou na bola e pisou muito, sabe? E é interessante porque no final desse livro você vai ver o relacionamento que teve entre as encarnações, as pessoas aqui na Terra e essa influência espiritual toda que está sendo arquitetada no mundo, pela espiritualidade inferior. Então aprenda. Seu anjo da guarda só vai se comunicar com você através de pensamentos intuitivos. Ele vai te ajudar através de espíritos familiares, para te mostrar através dos sonhos, do sono, quando você se desprender. E pode, em última instância, agir através de terceiros para que você acorde para a verdade, que é o que está acontecendo quando a gente está estudando na casa espírita, quando você está frequentando um templo religioso, quando você está vendo o sermão de um padre, é a mesma coisa. Não tem diferença. Se você está querendo um caminho alternativo, esqueça, porque esse caminho alternativo só vai te causar mais dor e sofrimento. Vai à luta, abraça a tarefa, pede a Deus ajuda, abre tua mente e deixa a voz da consciência falar, porque é essa voz da consciência que está justamente essa sugestão aqui para nos ajudar no caminho do bem. Então, tenha essa visão, porque se você sair desse caminho, que é o caminho que Deus te colocou, para que você vá em busca do seu progresso, você vai encontrar muita complicação e encrenca na sua vida. Acho que vale a pena você ler esse livro. Eu não sei quantos livros desse América tem aqui. Aconteceu na Casa Espírita. Eu vou ter que comprar mais. Não, já está aí. Chegou. Aproveite que é muito bom, entende? Então essas três armas são muito interessantes, sabe? E eu acho muito bem vocês prestarem atenção, entende? A fofoca, a intolerância, entende? E a disputa de cargo, então pessoas querendo se elevar, tomar o lugar dos outros, sabe? Então que a gente entenda que quando ele fala isso para nós, essas três armas, se você for parar para analisar, isso são 3 pontos falhos que existem ainda na nossa personalidade. Ainda existem. Esses 3 pontos falhos fazem parte do negócio que a gente chama, que eu sempre disse para vocês, o narcisismo. Das 4 torpes verdades que a espiritualidade inferior trabalha em nós, a mais delicada é o narcisismo.
Porque a gente sempre disse para vocês, a fofoca, ela nasce de comparação. E ninguém está aqui para fazer comparação. Porque eu comparar com o outro é eu querer que a minha conduta e a conduta do outro seja igual ao meu progresso espiritual e ao progresso espiritual deles. E não existe dois espíritos completamente harmônicos em graus evolutivos. Então sempre vai ter distanciamento. Eu não posso tomar a medida de valor da vida do outro para ser medida de valor da minha vida. Porque a vida do outro é do outro, a minha vida é a minha. Então quando eu faço isso, eu estou ferindo o ego. E quando eu estou ferindo o ego, isso vai me trazer inveja do que ele está fazendo. E junto com essa inveja, que é essa sensação de desgosto e posse pelo sucesso ou pela prosperidade do outro, entende? Junto com essa inveja, vai vir a fofoca. É aí que nasce a fofoca, do sentimento de inveja pela comparação. Entende? Então, o narcisismo, esse é o tendão de Aquiles da gente. Entende? A intolerância que eu tenho com o outro é a mesma coisa. Eu só tenho intolerância com o outro porque eu também nem me tolero para me enxergar das besteiras que eu faço, da impureza que eu vivo, da maneira que eu sou. Aí eu sou intolerante com o outro também. O narcisista não gosta de olhar para ele. Ele quer só a satisfação dele, ele jamais vai pensar em corrigir alguma coisa com ele mesmo. Entende? É aí que está o narcisismo, entende? Que nasce também junto com isso. Esse desejo egóico que as pessoas têm de crescer, ter poder, ser superior, ter cargos, entende? Então, quando a gente estuda esse livro, Tormentos da Obsessão, e que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz esse planejamento das trevas, é tocante, entende? A maneira como ele usa para estimular essas 4 topos verdades na natureza humana, que faz parte ainda de qualquer espírito que viva no planeta de provas e expiações. Seja aqui na Terra, seja em qualquer outro canto do universo, planeta de provas e expiações, todos eles vão ter essas mesmas tendências inferiores. Então que a gente procure compreender bem isso e ver que nós precisamos fazer esforços em nós mesmos para nos direcionarmos no caminho de uma moralidade, um campo ético melhor. Por isso que isso só vai acontecer quando você despertar em si o sentimento da humildade. Porque a humildade é aquele sentimento que faz fazer com que eu ame mais a verdade do que a mim mesmo. A humildade vai estar trazendo para o ego algo que ele sabe que é superior e bom, que ele não tem, para que esse ego aprenda e cresça. Toda vez que você ama mais a você do que a verdade, você está sendo egoísta, prepotente. Toda vez que você ama mais a verdade do que a você mesmo, você está sendo humilde. E a humildade, ele é um sentimento que ele é ativo. É eu realizando que eu estou despertando esse sentimento. E esse sentimento despertando vai me chamar cada vez mais para a responsabilidade de eu ir atrás da verdade. Então ela é uma coisa dinâmica. Entende? Então, que eu compreenda e que eu procure trabalhar desse jeito. Porque as oportunidades que Deus está dando para cada um de nós são imensas, imensas. Às vezes eu vejo as pessoas falarem com atitude muito derrotista, entende? Falando que no mundo só tem coisa errada, só tem guerra, depravação, prostituição, né? Roubo. O Brasil nunca teve tão ruim. Bom era quando eu era, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é que era bom.
Vocês já falaram assim? Vocês já viram gente falar desse jeito? Já? Pois nesse congresso que eu fui, ele sempre traz uma personalidade do momento. Né? E trouxe um psicólogo canadense, o Steve Hinkers, né? Pinkers. E que esse cara, ele também é considerado como Richard Davidson, esse que eu falei já muito para vocês aqui, uma das 100 personalidades mais influentes no mundo atualmente. Ele tem uma série de obras publicadas já. E ele foi trazendo para dar uma rápida palestra do livro dele, que chama O Novo Iluminismo. E o tema era do iluminismo à racionalidade. E eu fiquei muito tocado com aquilo, na medida que ele foi falando. Primeiro que ele trouxe conhecimentos científicos, mostrando que a evolução da Terra é um ato contínuo, ininterrupto, crescente, e que a tendência é que se torne cada vez melhor. E ele não fala isso por questões filosóficas, não. O livro dele é dessa grossura. 1/3 do livro é só de trabalho científico, estatístico, mostrando que a humanidade está melhorando a cada dia, o tempo todo, e vai continuar assim. Na área da saúde, da educação, né? Aonde você imaginar, ele tem trabalho científico, estatístico, mostrando que está sempre melhorando. Ele fala que, e é uma coisa que a gente vê dentro da doutrina espírita, entende? Que o mal, ele é muito bem divulgado e muito bem gritado, mas que o bem e o normal é muito tímido, igual as palavras que tem dentro da doutrina espírita da gente. Mas que não é porque eles são tímidos que eles não estão acontecendo. Aí mostra nas estatísticas todas, entende? O tanto que a natureza humana está melhorando. E aí é que me chacoalhou lá dentro, sabe? E ele fala que com esse princípio dele do iluminismo, em que ele se baseia na lógica, na razão, no humanismo, razão, humanismo e na ciência. São os tripés que ele usa para trabalhar o iluminismo. Entende? Razão, a ciência e o humanismo, sabe? E ele mostra que essas três faces faz com que você, entendendo e exercitando, você consiga vencer o viés de confirmação, a heurística do afeto e vencer a dissonância cognitiva. Gente, quando ele falou isso lá, quase que eu dei um pinote de alegria, sabe? Porque faz quanto tempo que a gente estudou isso aqui? O que é que a gente fala da doutrina espírita? E é o que eu estou falando, esse cara é personalidade mundial, gente. Então, ele mostra cientificamente que não é só a pessoa que pode fazer isso, não. Os grupamentos humanos em que ele vive. Na sua família, você pode usar desse iluminismo para você vencer esse viés de confirmação em que você vai em busca só daquilo que lhe apetece, entende? Para que você abra sua visão e se ilumine. No meio do contexto social que você está vivendo, é do mesmo modo. Entende? E que você vença essa heurística do afeto. Ele fala das experiências do Daniel Kahneman, entende? Do pensamento tipo 1, pensamento tipo 2, da inteligência emocional. É tudo referendado no dado científico. Entende? Tem pessoas que questionam muito ele isso, porque é o tipo da coisa. Ele, é como ele fala, ele é otimista em tudo, porque ele nunca viu nada que não estivesse indo para frente. Por pior que seja a desgraça, quando ele bota estatisticamente e faz pesquisa de trabalho na evolução do que está acontecendo a respeito daquela desgraça, está melhorando. Por isso que eu estou falando, o livro dele é
Um terço do livro é só de trabalho estatístico mostrando isso. Então que a gente aprenda isso, porque a natureza humana, a ciência, ele é psicólogo, sabe? Ele trabalha em Harvard, ele é naturalizado americano. Então, eles estão ensinando isso lá, e estão passando isso para todo mundo. Então, são trabalhos de vulto, de esclarecimento mundial, entende? Que daqui a pouco vai estar tendo acesso a todo mundo. Entende? Se você pesquisar na internet, quiser ler o livro dele pela internet, você lê, traduzido para português. Está de graça lá. É o que eu estou falando, é lá no livro mesmo, entende? Você vai ter que queimar as pestanas mesmo aqui em cima. Então, a gente vê tudo isso chegando a nós, entende? A doutrina espírita fala, a religiosidade fala, a ciência mostra que é desse jeito, entende? A própria psicologia, que é a natureza da mente humana, mostra que é assim que acontece. Entende? Você pode se iluminar. E você vai se iluminar através disso, entende? De ir atrás de humanismo, eu ir atrás de qualidades humanas de valor. Eu ir atrás de qualidades morais, sabe? Ciência é eu valorizar tudo aquilo que o próprio conhecimento humano traz como crenças verdadeiras para nós. Então, isso está ao nosso alcance. E a razão é essa capacidade intelectual que a gente tem de conhecer as leis universais, que vai nascer através de deduções que eu pratico com argumentação e com abstração. É você usar sua capacidade pensante para querer entender as coisas, sabe? Então, nós que já temos condição de ver isso dentro da doutrina, vamos valorizar. Por quê? Porque se você não souber valorizar para trazer isso para a sua vida prática, de que vai estar adiantando sua vida aqui na Terra? Até quando você vai ficar vivendo de ilusão, querendo satisfazer só para o seu gosto, para o seu desejo, para o seu umbigo? Até quando a gente vai, por nós mesmos, querer enfrentar nosso ego para entender ele como é e procurar trabalhar conscientemente o que é melhor para cada um de nós? É isso que está ao nosso alcance, gente. Que a ciência hoje em dia mostra. É assim que eles trabalham, e estão trabalhando na psicologia de uma maneira geral. Eu falo nos países evoluídos, né? Que estudam e pesquisam sobre isso. Esse mesmo personagem, ele é contemporâneo do Richard Davidson. E esse que é outro vulto. Então, são inteligências, entende, que vêm para trazer uma alavanca na ciência do mundo. E que a gente saiba enxergar para poder confirmar isso, entende? E mostrar que a doutrina que a gente segue é a pura veracidade. Porque quanto mais a ciência está caminhando, mais ela está ratificando, mais ela está confirmando tudo aquilo que a doutrina diz. Sabe? Então, aprenda que é aqui pela sugestão que você vai encontrar respostas para os seus problemas. E você só vai encontrar quando você resolver dialogar com o seu anjo da guarda. Entendeu? Entendeu o que é diálogo? Você dizer o que você sente para Deus, e Deus, no nome do teu anjo da guarda, vai dizer o que ele sente para você, que está ao teu alcance fazer. É esse diálogo interno que a gente tem que praticar quando faz o autoconhecimento. É para isso que serve o autoconhecimento. Você se analisar e você mesmo saber discernir aquilo que é certo e que é errado. E isso vai ser um diálogo interno que você está tendo entre você, seu anjo da guarda, que é o representante de Deus na vida de cada um de nós. Sabe? Então, eu acho que vale a pena ler esse livro aí, entende? Vale a pena... Pode falar. É que assim, eu tento transportar tudo isso do que está acontecendo comigo, né? Então assim, a gente já não sabe o que a gente fez em outras vidas, né? Então assim, eu não sei se o que eu estou passando hoje é uma expiação ou se eu estou carregando o cruz de outras pessoas. E quando eu tive uma maior crise, assim, veio o anjo da guarda, terceiros, né? E me falou umas coisas, eu estava querendo desistir. Então não sei se eu estava abandonando a minha tarefa ou se eu tinha que continuar. E apareceu
anjo da guarda. Me fez parar para pensar. Então eu sei, na hora que eu não sei se eu vou abandonar uma tarefa, se é uma expiação que eu tenho que passar porque eu não sei o que eu fiz. Então, assim, essa é a minha dúvida que me consome todo dia. Legal. Pois eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Eu também não sei o que eu fiz, nem ninguém aqui vai saber o que fez. Entende? Mas uma coisa eu sei que eu fiz. E outra coisa eu sei, o que eu sinto. Eu não sei o que eu fiz, mas eu sei o que eu sinto. Eu tenho inconsciência cognitiva, mas eu tenho lucidez afetiva. Cada um sabe o que sente. O que você sente e que está sentindo a respeito de qualquer situação ou fato, você pergunte para si mesmo, isso que eu sinto é bom ou é mal? Você sabe. Se seu sentimento é bom, você é mal. Se seu sentimento é mal, isso é uma expiação. Você precisa corrigir para colocar o bem em cima daquilo. Se o que você sente é bom, isso é uma missão que vai te reforçar para que você continue cada vez mais fazendo o que é certo. De qualquer forma, não desistir. Como? Não, você sabe o que está sentindo. Não, se for bom, se for mal. Não, se você está sentindo em qualquer fato ou circunstância, entende? Ó, deixa eu pensar para ser a definição direita. Emoção. São alterações físicas e mentais que surgem diante de qualquer fato ou circunstância, positiva ou negativa, que me gera alteração circulatória, respiratória e das glândulas endócrinas do corpo. Então, emoção é um sentimento. Que é um sentir, vamos dizer sentimento, é um sentir seu diante de qualquer fato ou circunstância, que vai repercutir tanto na tua mente quanto no teu corpo. Então, quando você está numa situação conflitante, analise o que é que você está sentindo daquilo. O sentimento que você está tendo em relação àquilo. Use o discernimento. É bom ou é mal? Para quem? Para mim ou para ele? Tem que ser bom para todo mundo. Deus é bom para todo mundo. Se eu estou sendo bom só para uma parte, eu não estou do lado de Deus. Eu só vou estar do lado de Deus quando eu estou sendo bom para todo mundo. Quem é bom para tudo. O sentimento de bondade não exclui ninguém. Entende? Como é a caridade aqui perante Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência é a prática da bondade. É você exercitar o sentimento daquilo que é bom. É aquele sentimento que é bom, você vai colocar em prática, é a benevolência. Então, benevolência é para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Então, analisa o que é que você está sentindo em relação ao outro, em relação a você, se é bom, se está precisando de indulgência, se está precisando de perdão, analisa. Você sabe o que você sente. Você não lembra o que você fez, mas você sabe o que você sente. E a gente sabe que a gente está aqui na Terra para trabalhar bons sentimentos. Bons sentimentos para com quem? Para com todos e para conosco mesmo. É aí que está o X da questão. Então, eu sei que eu vou estar do lado de Deus quando eu estiver fazendo isso. Por isso que naquela mensagem, no capítulo 6, que a Marcinha fez o comentário da outra mensagem do Espírito de Verdade, ele fala que ao lado de cada dor tem sempre a solução, entende? Que nós temos que praticar o devotamento devotamento e abnegação. Entende? Se você, ele fala, são as duas palavras que levam até Deus. Ao lado de cada lágrima, sempre uma consolação. Uma consolação. E que a gente deve trabalhar sempre o devotamento e a abnegação. Entende? À medida que você entenda, compreenda uma coisa. A gente,
a gente tem que sair da gente. O devotamento, o nome já diz, é eu me dedicar a algo, é eu me doar a algo, é eu ver e ajudar o outro. Entende? Eu esqueço de mim. E quando esse esquecer de mim e essa doação para o outro chegar ao ponto de eu doar até a minha vida pelo outro, é a abnegação. Entende? Então, Jesus praticou a abnegação para com todos nós, dando a vida dele para nós. Entende? A gente está longe de fazer uma atitude dessa, mas a gente pode ser devotado. Entende? À medida que eu estou me devotando, fazendo pelo outro, eu estou fazendo aquilo que Deus espera de cada filho dele. Porque Deus faz para todos. O nosso maior problema é que a gente enxerga primeiro nós. Sempre o nós está na frente de qualquer coisa que a gente vai fazer. Eu vejo primeiro eu no que eu vou fazer com a esposa, eu vejo primeiro eu no que eu estou fazendo com meu filho, eu vejo primeiro eu no que eu estou fazendo no meu trabalho. Primeiro sou eu. Depois eu vejo o outro. Você tem que inverter isso com consciência do que você está fazendo. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho anseios, eu sei que eu tenho necessidades, eu sei que eu tenho gosto, desejo, eu tenho isso tudo. Mas eu vejo também que tem gente que está pior do que eu, sabe? Puxa, se está pior do que eu, será que ele não merece uma colaboração da minha parte? Será que não dá para eu esquecer um pouco de mim? Para pensar um pouco nele? É aí que nasce o devotamento. Entende? No livro No Mundo Maior, tem um capítulo chamado Sexo. Esse mundo fala da casa mental de André Luiz, sabe? E lá, o Calderaro, ele fala para o André Luiz que nós trazemos do reino animal o amor animal, e na situação nominal a gente tem que começar a trabalhar o amor espiritual. Que o amor animal nasce do desejo da posse. Mas, com a medida que a gente chega no reino nominal, que vai reencarnando, com esse desejo de posse, a gente vai desenvolvendo a simpatia e a amizade. E esse sentimento de simpatia e de amizade, aos poucos, vai surgir em cada um de nós o sentimento de renúncia e de devotamento. Que é aí que começa o amor espiritual. Eu acho essa frase muito bonita desse livro, sabe? Renúncia e devotamento. Renunciar é eu abdicar de mim, é eu deixar o meu ego quieto, calado, daquilo que eu tenho direito, e eu sair do devotamento me dedicando um pouco ao próximo. É aí que começa a surgir esse amor divino que está ao nosso alcance, e que a gente precisa trabalhar ele. Então, quando você está passando por situações de conflito, de prova, expiação, ou de uma missão mesmo que está gerando algum conflito em você, para que você se melhore, pergunte: o que é que eu estou sentindo em relação a isso? Esse seu sentimento que eu estou tendo diz respeito só a mim, benefício meu, ou está sendo com benefício com as outras pessoas envolvidas? Aí às vezes você vai dizer: mas se eu faço para os outros, não faço para mim. Errado. Isso é mecanismo de defesa do ego, com negação. Não faz isso. A gente está aqui para trabalhar qualidades espirituais. Se você faz para o outro, você está agindo com renúncia e com devotamento, você está extraindo a luz divina que tem em você com o amor espiritual. E isso vai estar educando o teu ego. A gente não vem aqui para trazer satisfação do ego. No livro Nosso Lar, quando o Ulisses vai falar lá no capítulo 12 sobre o umbral, é muito bonita. Eu acho que se perdesse o livro inteiro Nosso Lar, sobrasse só esse capítulo, não tinha perdido nada, porque aquilo ali é a nossa vida, sabe? É a nossa existência. E ele explica lá direitinho: todos nós, quando mergulhamos na terra, nós vamos para cumprir deveres sagrados. Mas quando lá chegamos, nos entregamos para indiferença,
ou para fazer coisas erradas. E aí a gente abre as portas para a espiritualidade inferior. Então o sentimento de indiferença, ou você deliberadamente praticar coisas erradas, faz você ser participante, ativo do mundo trevoso. Olha que palavra bonita, né? Agora foi para arrebentar, né? Mas no frigir dos ovos é isso, gente. Deus quer que os filhos dele sejam atuantes no caminho do bem e não passivo. Entende? O espírito sofre por todo o mal que faça, quando faz coisa errada, ou que dê causa que aconteça quando fica indiferente, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, que está aqui para fazer o bem, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem, e não fez porque não quis, porque ele mesmo não quis fazer. Entende? Então que a gente comece a educar nosso ego com essa visão espiritual. Entende? A gente precisa ter lucidez de saber que quando eu estou me dedicando para o outro, eu estou sendo um trabalhador da seara cristã. E se eu estou sendo um trabalhador do Cristo, o Cristo está em mim. Porque foi assim que ele falou para a gente. Então, se eu faço com essa visão espiritual de doação, sem querer nada em troca, eu já estou recebendo em mim toda a energia amorosa de Deus que está ao meu alcance, para que eu continue sendo um trabalhador e continue me melhorando, gente. O problema é o que eu sempre falo, é que o nosso egocentrismo é imenso. Primeiro a gente visa o nosso eu. E a gente tem que sair desse eu. Eu tenho que entender que eu tenho esse eu imperfeito em mim. Eu tenho esse eu ignorante em mim. Mas vai ser a minha consciência que vai trazer luz, tanto para minhas imperfeições quanto para minha ignorância. Entende? Então, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, nem ninguém sabe. Mas eu sei o que eu sinto com as experiências que a vida está me dando, que Deus está permitindo que chegue. Porque vai estar ao meu alcance resolvê-las da maneira correta, para que eu melhore como espírito imortal e chegue até o coração dele, gente. Entende? Então, o que eu saiba é educar meu ego. Essa história de esqueça conhecimento cognitivo, esquece isso. Trabalha a tua cognição para despertar a tua razão, para você ter um entendimento cada vez melhor, para que você vença a ignorância, está entendendo? E isso é importantíssima razão, entende? Mas, em relação às provas e expiações, compreenda. Lembra os 3 pilares da saúde espiritual: sentimento de aprendiz, dever consciencial e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. Você está aqui para aprender. Então se comporte como um aprendiz. E isso que eu estou sentindo, o que é que eu vou aprender com essa experiência? O que é que isso está mexendo dentro de mim, entende? Qual a emoção que eu estou sentindo? Quais os sentimentos que estão despertando? Isso é coisa de valência positiva, porque se é de valência positiva, é porque vai gerar aproximação com todos, entende? Se é de valência negativa, vai gerar afastamento, porque eu quero que os outros venham me satisfazer. Isso não é difícil de entender. Seja um aprendiz, mas saiba ter o dever consciencial dever, não é fazer o que você gosta, não é você atrás do que deseja, não é fazer o que você pode, é fazer dever consciencial, obrigações que a minha consciência me impõe. É a tua consciência que está impondo aquilo que está ao teu alcance você fazer no caminho do bem, que Deus deu isso para que você vá em busca do seu progresso. Então, seja um aprendiz, mas aprendiz desse dever que está ao teu alcance, que a tua consciência tem, porque só você sabe da sua intimidade, só você sabe da sua essência, só você sabe da sua prova, da sua expiação. Foi você que foi preparado para isso, entende? Então, esse dever que está na tua consciência é seu, não vai ser outra pessoa que vai dizer que você vai fazer. E compreenda que tudo que a vida te oferece, tudo, Deus, inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Tudo que acontece com cada filho dele, está ali a expressão do amor e da perfeição do Pai, essa inteligência suprema, dando para cada filho o que está de acordo com o que cada filho resolva. Então, não reclame, chore, peça ajuda, como o próprio Jesus falou. A lágrima foi sagrada no Jardim das Oliveiras dele. O chorar, desde que a lágrima não nasce do desespero nem da rebeldia, ela é sempre bem-vinda, porque esse choro Deus escuta. Isso não é reclamação, isso é um ato de submissão. Não confunda ato de submissão com reclamação. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, que devemos ser extremamente e completamente submissos, é a vontade de Deus em nossa vida. E a vontade de Deus em nossa vida é a vida que cada um tem, com o corpo que tem, com a mulher, com o marido que tem, com os filhos que tem, com o pai, a mãe que tem, entende? Com o colega, o primo, o meio social, o patrão, seja lá o que for, tudo que a vida te dá. É aí que está esse ato de submissão a Deus, de você aceitar, e no momentos de dificuldades, em que a angústia bater no coração, porque é normal que isso aconteça. Você não entre no sentimento de indignação, mas que vá atrás de praticar a dignação, de pedir a Deus ajuda, sendo submisso ao Pai e obediente àquilo que Ele te oferece, para que você saia dessa encarnação melhor do que quando chega. Porque senão a gente vai ficar estudando, trazendo informação, e você não tendo como costurar isso na sua vida. Cada informação que a gente tem, que a gente estuda, eu tenho que trazer ela para algo que serve dentro de mim. Aquilo, entenda, eu tenho a minha verdade. Se eu amo mais a verdade do que a mim mesmo, e à medida que eu estou estudando essa verdade, isso está servindo de alguma coisa para mim. Então que você se pergunte, puxa, para que isso está servindo? Isso que eu estou sentindo, para que serve para mim? Entende? Isso que eu estou querendo aprender, onde é que eu vou colocar na minha vida prática? É aí que está a beleza da coisa, para que você use de todos esses ensinamentos e se torne um espírito melhor. Entende? É para isso que a gente está aqui. E é nesse sentido que teu anjo da guarda vai estar sempre do teu lado, quando você questionar, entende? Meu Deus, me ajuda, isso que eu estou sentindo aqui, que eu estou vendo que não é bom, então me ajuda para que eu não vá atrás de algo melhor, entende? E que você não se envolva com o lado negativo das coisas. E que você, em absoluto, tente encontrar alguma licença moral. Porque é aí que começa a nossa perdição. Muitas vezes a gente olha, vê, enxerga, sente, analisa, começa a fazer, põe em prática, está indo bem. Mas aí, eles vêm nos catucando no nosso ego, e você encontra uma abertura e diz, mas hoje eu não vou fazer assim não. Hoje eu vou fazer como fazia antes. E aí seu intercâmbio mental já mudou de polaridade, e a coisa vai começar tudo de uma maneira equivocada novamente, sabe? Então, eu acho que a semana que vem a gente vai fazer essa retrospectiva aqui geral. Vamos botar tudo aqui para que vocês vejam como que é. Para que vocês vejam, analise direitinho, para tirar dúvida, sabe, gente? Tirar dúvida. E isso que a gente viu sobre essa influência sutil. Essa influência sutil foi só de um livro. Existem outras obras, entende, que falam, direcionam no mesmo caminho da influência sutil, e que você vai ver que vão ser continuidade disso que a gente está estudando, sabe?
Então, é importante a gente não ter muita dúvida, porque a partir de agora a gente vai precisar disso aí como base para novas aprendizagens que a gente vai ter. Tá joia? Muita paz a todos. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrato a cada criatura consciente que pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médico, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás um veículo dos gênios infelizes, que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variadas expressões. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelos concursos daqueles pioneiros da evolução que te pretendam na jornada da luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Que nós possamos, nesses derradeiros momentos, com os nossos pensamentos elevados em oração, termos o sentimento de gratidão ao Pai por mais estes momentos de aprendizado que nos leva à reflexão, nos levando também a trazer esses ensinamentos para o nosso mundo íntimo e a nos transformarmos, buscando o aprimoramento e o melhoramento de cada um de nós. E que possamos não nos esquecer que nos orientou Jesus, que o Pai trabalha todos os dias e que nós devemos assim proceder, nos esforçando para fazer o melhor em nós, para que possamos assim educarmos o nosso ego, vencendo dessa maneira as nossas imperfeições, trabalhando-as
dia a dia, de acordo com a verdade que nos liberta. Cada um de nós não meça esforços para que sejamos atuantes no caminho do bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis